Pessoal, aqui nesse vídeo eu quero falar de algo muito importante relacionado à biossegurança. Quando a gente se trata de tatuagem, a gente vai trabalhar com um procedimento que é invasivo, ou seja, vamos trabalhar com agulha e pele do cliente. Então a gente vai introduzir uma agulha na pele e essa introdução vai causar uma lesão e porventura vai sair sangue, vai sair linfa, vai sair substâncias que podem contaminar outro ser humano. Então você tem que saber muito bem como fazer isso, como manusear os materiais, o que você tem que descartar. Atualmente não utilizamos mais de materiais esterilizáveis, tudo é descartável. Antigamente um tatuador, ele fabricava a sua agulha, ele soldava aquela agulha. A biqueira, os tatuadores utilizavam, e ainda muitos tatuadores utilizam, um material esterilizável, mas eu, Maíra Dabo, eu gosto de trabalhar com material que é totalmente descartável. Não trabalho aqui com autoclave, não esterilizo nenhum material, a não ser as bancadas, as macas onde eu passo álcool para fazer uma asepsia do local. Caso contrário, todo material que vai entrar em contato com o cliente, ou ele é encapado, no caso da minha máquina, da minha pen de tatuagem, onde eu vou encostar ali alguns recipientes que eu vou tocar durante o procedimento. Caso contrário, tudo que vai encostar no meu cliente, seja papel, seja a luva de procedimento, seja a agulha, todos esses materiais são 100% descartáveis. Então eu vou falar aqui para você como que é esse passo a passo de maneira teórica, para não ficar nenhuma dúvida. E eu acho muito importante você assistir esse vídeo até o final, para que você compreenda como que acontecem as contaminações, o que você deve fazer se caso você se perfurar, o que você tem que fazer com todo o material que você utilizou. Antes de mais nada, você deve lavar as suas mãos. Enquanto você está criando a arte no celular, no seu iPad, ok, você ainda não está tendo contato com o cliente. A partir do momento que você vai começar a ter contato com a pele do cliente, com os materiais que você vai preparar, você obrigatoriamente tem que lavar suas mãos. Você não precisa logo de cara colocar a luva de procedimento, até porque você vai tocar em coisas que ainda vão contaminar. Você vai tocar no frasco de tinta, você vai tocar na sua pen que você vai encapar, você vai tocar no seu carrinho auxiliar, você talvez vai ajustar a maca. Então, não necessariamente neste momento você precisa colocar a luva do procedimento, mas sim você tem que fazer tudo isso com as suas mãos lavadas, higienizadas. E também terá um momento onde você vai colocar o decalque, você vai passar o transfer. Muitos tatuadores gostam de pôr a luva de procedimento nesse momento, e sim, é importante colocar a luva. Depois que você coloca o transfer, muitas das vezes você vai voltar ali a mexer no material, vai talvez tocar em algum lugar que seja contaminado. Então, eu, Maíra Dabo, gosto de lavar as minhas mãos para fazer esse procedimento primeiro, porque eu ainda vou tocar nos tubos de tinta, eu vou tocar nas gavetas que eu tenho aqui. Então, eu gosto de colocar a luva de procedimento somente no momento que eu vou tatuar, que eu vou começar a utilizar a agulha, ok? Se você usa a luva de procedimento para fazer o transfer, para colocar o decalque, e aí você vai voltar a mexer com o material, pode possivelmente tocar no armário, tocar no seu celular, tocar nos tubos de tinta, pega essa luva, jogue fora, e na hora que você for fazer o procedimento de fato, que é quando você começa a utilizar a agulha, você coloca uma nova luva novamente, tá? Tudo para evitar contaminação cruzada. Porque todas essas regiões, tubos de tinta, a própria pen, o carrinho auxiliar, as gavetas que você abre, tudo isso são regiões contaminadas. Por mais que você passou álcool ali, que você desinfetou, são regiões contaminadas. Então não é para tocar ali e depois tocar na pele da cliente que vai ser aberta, ok? Por isso que é muito importante, em todo momento que você tocar em algo que é contaminado, né, que não está embalado devidamente, tipo gaveta, ajuste da maca, ajuste do carrinho, alguma coisa que você vai tocar, ou lave a mão depois, logo em seguida, para continuar o processo,
e depois calce as luvas para fazer o procedimento. E a partir do momento que você coloca a luva para fazer o procedimento de fato, aí sim, neste momento você não pode tocar em mais nada que não esteja protegido. Você não deve jamais pegar no seu celular, porque o celular é um dos aparelhos mais contaminados, é como se fosse dinheiro, né? A gente pega ele o tempo todo. Você não deve tocar nele com a luva de procedimento. Na hora que você estiver fazendo o procedimento da cliente, que você já está mexendo com sangue, com tinta, com agulha, não toque em mais nada que não esteja encapado. Não toque no seu cabelo, não toque na sua máscara, não toque no seu celular, não toque na luz. Tudo que você quer encostar durante o procedimento, você tem que obrigatoriamente encapar. Então, por exemplo, ai, Maíra, eu quero ficar mexendo no meu celular durante o procedimento para pegar alguns momentos da tatu. Então, você encapa ele todinho para você manuseá-lo e deixa somente o buraquinho da câmera aberto para pegar uma imagem boa. Como eu faço aqui com o meu iPad. Às vezes eu uso o meu iPad durante o procedimento. Eu encapo ele todinho de plástico filme para eu poder manuseá-lo, para eu poder tocá-lo. E não colocar a vida do meu cliente em perigo. Porque se eu tocar no meu iPad, que está totalmente sujo, e depois já pôr aquela luva de procedimento no cliente que está com a pele aberta, pode passar uma bactéria do iPad para a lesão do meu cliente e aquilo causar uma infecção terrível. Então tomem muito cuidado, sejam atentos a isso, a contaminações cruzadas para você não colocar a vida do seu cliente em risco. Quais os materiais que eu devo jogar fora, ou seja, descartar totalmente depois do procedimento? Você deve descartar todo aquele material que você utilizou para embalar tudo, para embalar a maca, para embalar o carrinho auxiliar, para embalar o seu iPad, o seu celular, o seu tripé, tá? Você vai jogar tudo isso fora no lixo. E o lixo ele tem que ter o saco branco leitoso, tá? Esse descarte de materiais contaminados com sangue, com tinta, ele tem um descarte específico que você vai encontrar lá no guia de saúde que eu deixei em anexo. Vamos supor que você vai atender a mãe e a filha e elas querem fazer uma tatuagem igual. Ambas querem fazer um coraçãozinho simbolizando o amor delas. Você não pode jamais usar a mesma agulha para fazer o procedimento nas duas pessoas. Então, quando você for tatuar a mãe, você vai preparar a bancada da mãe, vai preparar todo o material da mãe, vai preparar a agulha dela, vai tatuá-la. Depois que finalizar, vai jogar todo esse material embora, vai descartar a agulha dela. E quando você for tatuar a filha, você vai utilizar de novos materiais. Você vai preparar a bancada de novo, vai pegar uma nova agulha e vai fazer tudo de novo, como se fosse uma outra cliente, tá? Mesmo sendo mãe e filha, marido e mulher, primos, qualquer que seja o vínculo, amigos, relacionamentos, né? Você jamais deve compartilhar de uma agulha com 2, 3, 4 pessoas. Nunca faça isso, tá? Ah, mesmo que a pessoa já aconteceu comigo. Vieram 2 mulheres aqui, né? Elas tinham um relacionamento e elas quiseram fazer uma tatuagem simbolizando o relacionamento delas. E a moça falou: Maíra, pode usar a mesma agulha em mim e nela. Eu falei: imagina, isso não pode ser feito. Ah, mas a gente não tem nada, não temos nenhuma doença. Mesmo assim, gente, sejam éticos, sejam profissionais. Isso que vai demonstrar para as pessoas o seu profissionalismo. Mesmo ela pedindo para eu usar a mesma agulha, eu não fiz isso, porque acho que eu não ia cobrar muito para fazer a outra tatu, então ela quis, tipo assim, Maíra, você não precisa utilizar de tanto material. Mesmo assim, mesmo com esse convencimento da cliente, eu não fiz isso. Eu peguei, a hora que eu terminei de fazer a tatuagem numa moça, a hora que eu comecei a fazer a tatuagem em outra moça, eu peguei uma nova agulha, eu peguei novos materiais, joguei tudo fora o que eu usei na pessoa anterior, tá? Isso é ética, isso é saúde, isso é evitar qualquer tipo de contaminação cruzada, tá bom, gente? Sejam sérios nisso. Isso nós temos que levar muito a sério. Então, como eu falei, todo o material que eu utilizo, todos, eu jogo fora. Devemos jogar fora a agulha, tá? No descarpaque, que é aquela caixinha amarela. Todo o material pérfuro cortante devemos jogar lá. Como nós utilizamos a agulha, é a agulha que vamos jogar lá.
A lâmina de Gillette, né, a lâmina de barbear que usamos também deve ser descartada no descarpaque. Não devemos usar essa lâmina em outros clientes e jamais também. Não devemos compartilhar lâmina. Ah, Maíra, mas eu não cheguei a cortar o meu cliente, eu não posso utilizar em outro cliente porque não foi contaminada. Mesmo assim, mesmo se não houve cortes, não houve nenhuma perfuração com a lâmina, você obrigatoriamente deve descartar essa lâmina no descarpaque, que é aquela caixa amarela de pérfuro cortantes, ok? Isso é muito importante você saber também, tá? Ah, Maíra, a luva de procedimento que eu utilizei lá para fazer o decalque nem sujou muito, eu posso utilizar em outra pessoa? Também não, você tem que quando você tira a luva, imediatamente você tem que jogar ela no lixo. Mesmo, ah, Maíra, mas eu vou ir no banheiro e depois eu vou voltar a fazer o procedimento de novo, ou eu vou só pegar no celular e vou voltar a fazer o procedimento. Você colocou, calçou aquela luva, a partir do momento que você tirou ela da sua mão, você tem que jogar ela no lixo. Gente, um tópico muito importante também a ser avisado aqui para vocês que estão iniciando da tatu é relacionado à tinta que sobra dentro do batoque, que é aquele copinho onde armazenamos a tinta durante o procedimento. Se sobrou tinta ali e você já finalizou o seu procedimento, esta tinta deve ser descartada no lixo. Você não pode jamais utilizar essa tinta para usar em outra cliente, porque às vezes sobrou bastante, você só usou um pouquinho e sobrou um tantão, sobrou praticamente o batoque cheio. Aquela tinta que foi contaminada com o sangue do seu cliente deve ser totalmente descartada. Você não pode utilizar em outros procedimentos com outros clientes. Jamais, jamais faça isso, tá? Não tenha essa economia, pelo amor de Deus. Então, sobrou tinta no batoque na quantidade que for, mesmo se for um batoque inteirinho, cheinho, você deve jogar no lixo todo esse resto de tinta que ficou para fora e que foi contaminada pelo seu cliente. As tintas, elas possuem datas de validade. Então, é importantíssimo que você fique atento à data de validade deste frasco. Se você percebeu que o seu frasco já venceu, você deve jogar esse frasco fora, não deve ser utilizado em clientes, tá? Aqui, como eu dou aula, eu deixo esses frascos vencidos para fazer treino em pele sintética, porque daí as alunas aqui usam, quando eu quero treinar, eu uso essas tintas vencidas. Então, sempre fique atento aos rótulos, veja só, veja quanto tempo você abriu. Geralmente, o ideal é que aquele frasco aberto, você permaneça por até 6 meses aberto. Depois disso, você deve descartar. Então, fique muito atento a isso, tá, gente? Porque a partir do momento que você abriu aquele frasco de tinta, ele já está aberto a contaminações externas. Então, entra bactérias ali dentro, aquelas bactérias se proliferam, né, se multiplicam e aquela tinta pode se contaminar, tá? Então, quanto mais velha a tinta, mais contaminada ela está. E você não quer levar bactérias e fungos aos seus clientes para causar uma grande manifestação inflamatória no seu cliente. Com relação ao lixo que você vai produzir no seu estúdio, na sua casa, na sua clínica, é importante que o descarte desse material seja adequado. Como eu falei, aqui embaixo tem o guia de saúde do profissional tatuador, do micropigmentador. Lá você consegue encontrar informações importantes com relação ao descarte do seu material. A caixa amarela do Descarpac também, você deve levar ela a uma empresa que faça o recolhimento desse material para incineração. Então, você tem que entrar em contato com uma empresa. Alguns lugares, principalmente cidades pequenas, é difícil você conseguir contato com algumas empresas, porque como o material não é tão grande, eles não vão ter que vir com tanta frequência até a sua clínica para buscar esse material. Talvez leve aí 6 meses ou 1 ano para encher uma caixa daquela. Então, elas não querem fechar negócio com você por conta dessa falta de frequência que eles vão ter que vir aqui. Então, qual que é o meu conselho se caso você não conseguir entrar em contato com nenhuma empresa? Entre em contato com algum profissional de algum posto de saúde da sua cidade e conte a sua história, conte o seu caso, que você não produz tanto material assim e que quando você encher a sua caixa de Descarpac, você gostaria de levar até o posto de saúde, porque lá eles encaminham essa caixa
para o descarte deles. Eles juntam a sua caixa com uma caixa de seringas, de descartes de materiais perfuro-cortantes daquele posto de saúde. Aí eles juntam lá e a empresa que faz essa busca do material, busca o seu material junto com um deles, tá? Geralmente, cidades pequenas fazem esse tipo de acordo para que você descarte esse material da forma correta. Que a forma correta é essa, levar esse material para uma empresa que vá fazer incineração desses materiais perfuro-cortantes.